Josué e o povo atravessam o Jordão. Josué 2-4. Conforme vimos na lição da semana passada, Deus disse a Moisés que não seria ele a liderar os israelitas na entrada na terra prometida. Moisés reuniu todo o povo e deu instruções ao seu sucessor Josué. Sê forte e corajoso, porque tu guiarás este povo ao entrar na terra que o Senhor lhes prometeu. O Senhor vai à tua frente e nunca te deixará ou abandonará. Não tenhas medo, nem desanimes. Depois de Moisés morrer, Josué e o povo acamparam em Abel-Sitim, na margem leste do rio Jordão. Deus disse a Josué: prepara-te para atravessar o rio Jordão. Vou dar-te toda a terra que pisares e ninguém será capaz de te fazer frente. Nunca te deixarei ou desiludirei. Sê forte e mostra coragem. Obedece à lei de Deus e pensa profundamente nela e então terás sucesso. Josué ordenou aos líderes do povo: anunciem no acampamento que todos se devem preparar para avançar. De hoje a 3 dias nós iremos atravessar o rio Jordão e conquistar a terra que Deus nos prometeu. O povo respondeu: o que tu nos ordenaste, cumpriremos. Iremos obedecer-te da mesma forma que obedecemos a Moisés. Que Deus seja contigo como foi com Moisés. À frente deles, a apenas 20 km de distância do outro lado do rio Jordão, estava a cidade muralhada de Jericó. Secretamente, Josué enviou 2 espias para recolherem informações sobre a terra e a cidade de Jericó. Eles entraram em Jericó e foram à casa de Raabe, uma mulher de má fama que frequentemente hospedava estrangeiros e visitantes. No entanto, os espias tinham sido descobertos. O rei de Jericó foi avisado: há espias israelitas na cidade. O rei deu ordens aos soldados para irem à casa de Raabe prendê-los. Raabe, apercebendo-se que os seus visitantes estavam em perigo, levou-os para o telhado e escondeu-os. Quando os soldados chegaram, ela não os traiu. Estiveram cá 2 homens, mas eu não sabia quem eles eram. Eles saíram ao escurecer, antes da porta da cidade fechar, e eu não sei para onde foram. Os soldados saíram rapidamente da cidade em direção ao rio Jordão, à procura dos 2 espias. Raabe subiu ao telhado e falou com os espias: eu sei que o Senhor vos deu esta terra e todos aqui estão com muito medo. Nós ouvimos falar de como Deus abriu o Mar Vermelho para escaparem do Egito e os nossos corações estão cheios de medo. Por favor, prometam-me que mostrarão bondade à minha família e pouparão as suas vidas. Raabe suplicou. As nossas vidas pelas vossas vidas, prometeram-lhe os espias. A casa de Raabe tinha uma janela na muralha da cidade. Nessa noite, ela ajudou-os a descer por uma corda para escaparem. Vão para os montes e escondam-se lá por 3 dias, e quando desistirem de vos procurar, poderão atravessar o rio Jordão. Os homens tinham combinado que Raabe ataria um cordão vermelho na janela para assinalar a sua casa. Eles disseram-lhe para se assegurar que a sua família ficava dentro da casa quando os israelitas atacassem. Assim, eles cumpririam a sua promessa de poupar as suas vidas. Raabe atou a corda vermelha à janela conforme combinado. Os 2 homens esconderam-se nos montes em torno de Jericó, até o caminho ficar livre para eles atravessarem o rio Jordão e regressarem ao acampamento dos israelitas. Eles reportaram a Josué: o Senhor realmente nos deu a totalidade desta terra. A população está cheia de medo por nossa causa. Josué estava pronto para avançar para a terra prometida. Mas como é que todo este povo seria capaz de atravessar o rio Jordão, que estava cheio e a transbordar? De madrugada, Josué guiou os israelitas até ao rio Jordão, onde eles acamparam. Passados 3 dias,
os oficiais deram as seguintes instruções: quando virem a Arca da Aliança a ser levada pelos sacerdotes, devem segui-la à distância. Josué disse a todos para se purificarem, porque no dia seguinte iriam ver Deus fazer coisas espantosas. No dia seguinte, Josué disse aos sacerdotes para caminharem em direção ao rio Jordão, levando a Arca da Aliança. O rio transbordava e era perigoso atravessá-lo. Deus disse a Josué para instruir os sacerdotes que não parassem quando chegassem ao rio Jordão, mas para entrarem e ficarem em pé no meio do rio. Assim que os pés dos sacerdotes tocaram na água, a correnteza do rio parou de correr. As águas abriram-se e amontoaram-se como se formassem uma barragem. Os sacerdotes ficaram em pé no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo atravessou até à terra prometida. Josué ordenou que fossem escolhidos 12 homens, um de cada tribo. Ele disse a estes homens para apanharem cada um uma rocha do leito seco do rio e levarem-na até ao local onde iriam acampar nessa noite. Cerca de 40.000 pessoas armadas para a batalha atravessaram rapidamente o rio Jordão e ficaram a observar da outra margem. Deus instruiu Josué: ordena aos sacerdotes que saiam do rio. Mal os sacerdotes saíram, as águas voltaram a descer rio abaixo. Josué disse aos 12 homens para colocarem as pedras que trouxeram do leito do rio num local chamado Gilgal como memorial. Quando as gerações futuras vos perguntarem o que significam estas pedras, anunciou Josué, digam-lhes que o Senhor secou o rio Jordão, tal como ele secou o Mar Vermelho, para que o pudéssemos atravessar. Ele fez isto para mostrar o seu poder e para que vocês o temam sempre. Os israelitas estavam agora prontos para enfrentar o seu primeiro desafio. Defronte deles estava a cidade muralhada e fortemente guardada de Jericó. Mais uma vez, neste episódio, vemos a mão de Deus a agir na vida do povo de Israel. O Senhor mostrou o seu poder ao secar o rio, fazendo-os atravessar aquele obstáculo, e provou mais uma vez a sua fidelidade e amor para com o povo. Josué foi instruído por Deus e fez as escolhas certas. Também nós devemos agradecer a Deus pelo seu poder e cuidado e pedir-lhe sempre orientação nas decisões do nosso dia-a-dia. Tal como lemos no livro de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.